Olá, boa tarde, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira, 17h30, ao vivo, no Bardalos Comida e Arte, com transmissão na minha página no Facebook, um programa de entrevistas com pessoas que fazem a cultura, fazem a política de Natal do Rio Grande do Norte. O programa tem produção de Raquel Lucena, assistente de produção Ananda Carvalho, filmagem de José Aglio e o apoio logístico de sempre dos queridos Lula Belmont e Ricardo Nelson. Lembrando que estamos no Bardalos em funcionamento. Quem quiser assistir em loco o programa pode vir. E quem quiser assistir pelo Facebook pode e deve fazer perguntas, mandar opiniões, sugestões, críticas, pitacos, palpites, diretrizes, enfim, tudo mais. E como você já pode ver, no programa de hoje teremos poesia. Estou aqui com o poeta, escritor e publicitário Gonzaga Neto, a quem eu vou saudar. Gonzaga Neto, uma alegria tê-lo aqui, bem-vindo. E aí, Cefas, muito feliz de ter recebido esse convite, você que várias vezes já me chamou, e todas as vezes que a gente senta para conversar, é ótimo, né? Antes a gente só tinha ali 10, 15 minutos, mas agora com esse tempo aqui que a gente vai ter, vai ser uma conversa boa demais. Vai sim, 1 hora de programa, no mínimo, e vou lembrar porque é importante, você pode fazer perguntas para Gonzaga, provocações, pode sugerir qualquer coisa, o programa é interativo, sempre foi isso, interativo, e vai ser hoje ainda mais do que nos outros dias. Assunto não vai faltar, Gonzaga, assim, vamos ter coisa aberta, inclusive assuntos internacionais, né, que você já morou na África, a gente vai falar sobre isso, tem muito assunto e você é muito produtivo, mas Gonzaga, assim, eu sempre começo perguntando sobre uma curiosidade que eu sempre tenho, como a pessoa chegou a ser aquilo que ela desenvolve e é conhecida hoje, no seu caso a poesia. Como é que era o jovem Gonzaga Neto? Você era de família de pessoas que leem, você começou a ler cedo, como é que começou o contato de Gonzaga Neto com a literatura e a poesia? Tá, vamos lá, é uma longa história, mas nós temos tempo. Temos tempo. Não, mas eu morei na periferia minha vida toda, né? Eu morava ali no Valdourado, na Zona Norte. E apesar de vir de uma família considerada pobre, meus pais sempre consumiram muita cultura, né? Meu pai, principalmente, eu sempre o via lendo toda hora, assim. Antes de dormir, ele levava um livro. Quando estava sem fazer nada, estava lendo um livro. Gostava de ver filme. Ia pro banheiro, levava uma revista da Turma da Mônica. Então, eu acho que, com o tempo, eu digo que eu acho que a melhor maneira de incentivar alguém a ler é pelo exemplo. Eu não lembro assim de meu pai dizer leia, de insistir para eu ficar lendo. Mas por ver tanto ele ali lendo, porra, talvez isso deva ser interessante. E aí eu comecei, eu acho que como todo mundo ali, todo brasileiro, por Turma da Mônica, eu acho que ele tinha pilhas e pilhas de revistinhas. Comecei a ler Turma da Mônica. E aí com o tempo eu fui lendo outras coisas. Então, e aí sim, quando ele disse, talvez você vá ler isso aqui que você gosta, aquela coleção Vagalume, que eu acho que todo mundo deveria ler quando é pré-adolescente. Então... Nós somos de gerações diferentes e eu comecei lendo a coleção Vagalume. Uhum. Aí eu acho que um dos primeiros que eu li foi A Ilha dos Dois Meninos, eu não lembro direito agora o nome. A Ilha Perdida. A Ilha Perdida. Então comecei a ler por ali, lendo e achava muito legal. Literatura nacional, Pedro Bandeiras também, ali, os caras, né? Toda a droga da obediência, muito bom, muito bom. É o Gênio do Crime, não é dele não. Pedro Bandeiras é a droga da obediência, a droga de Americana, a droga do amor. É uma literatura muito boa, infantil e juvenil, assim. E aí depois eu fui para os internacionais, eu acho que quem de fato me deu esse empurrão para ler avidamente foi até, hoje ela está até cancelada, que é a J.K. Rowling, né, com Harry Potter. Mas faz parte da minha história, mas eu confesso para você que pensar em ser artista, em ser poeta, nunca esteve na minha, né, ali, ser escritor, nunca esteve na minha alçada. Eu sempre gostei de criar, eu sempre gostei de brincar, e aí quando eu brincava de bonequinho não era só aqui, eu criava histórias na casa da minha avó, e aí teve uma época que eu fui escoteiro muito tempo, então na época que eu fui a gente tinha os acampamentos e sempre tinha um sketch, uma apresentação, então eu era essa pessoa que gostava de criar, gostava de pensar peças, teatro, gostava de criar roteiros. Então, por mais que a escrita já existisse dentro de mim, eu nunca achei que ela conseguiria existir de uma forma, né, de colocar isso para fora como escritor. Até porque a gente sempre, quando pensa em escritores, a gente sempre pensa ali naqueles homens inalcançáveis, homens brancos ricos que vão para uma ilha distante e ficar sozinho escrevendo na sua máquina de escrever, né? Então, eu também não conhecia escritores aqui próximos
não sabia que existia essa possibilidade. Por isso que hoje, quando eu vou muito para as escolas, uma das coisas que eu mais gosto de dizer é dizer, olha gente, eu sou escritor, eu sou jovem, sabe? Eu não sou branco, eu não vim de uma família rica, então vocês podem vir também, vocês podem fazer isso também. Eu acho que é isso. E aí, quando eu fui aluno do IF, né? Passei no IF, e aí a partir de lá tinha uma amiga minha que ela era poeta, ela fazia poesia, Carol, hoje é professora universitária, do IF também. E aí eu achava tão bonito aquilo que ela fazia, a forma com que ela botava as palavras, sabe? Eu lembro de um poema dela que ela falava sobre um anjo, não sei o que, e eu achava as imagens tão bonitas. Eu pensei, pô, talvez eu possa fazer isso também. Talvez eu possa criar e fazer isso. E aí foi quando eu comecei a buscar livros de poesia. Eu acho que o primeiro poeta com quem eu de fato tive contato foi o Paulo Leminski. Eu acho que ele é uma porta de entrada para a poesia brasileira muito, muito boa, assim, né? Ele, apesar dele ter um texto muito bonito, muito rico, mas é uma literatura de certa forma fácil de você... Sim, é acessível. Acessível. Tem conteúdo e é acessível ao mesmo tempo. E aí eu comecei a ler o Paulo Leminski e eu falei, eu quero fazer isso, né? Quero fazer isso. E aí comecei... Nessa época eu trabalhava de recepcionista no hospital. Também trabalhava de maqueiro ali, às vezes ia pegar uma máquina. Mas nesse meio tempo eu pegava os papéis da recepção e ficava tentando escrever poemas, assim... Sabe? Ficava tentando escrever as poesias e guardava, e aí comprei um caderninho, então... Entre um paciente e outro na maca... Entre um paciente e outro na maca, rabiscava. E o pessoal ficava, que é isso? Não, eu vou ser escritor, eu vou ser escritor. E o pessoal meio que não... Ficava tipo, que viagem. Eu lia muito. Aí teve uma época que eu fui transferido para trabalhar na parte de entregar chaves do hospital. Então era um lugar mais calmo. E aí foi... Levava livro, passava lendo. E o pessoal achava muito estranho. Porque você não... Assim, é muito engraçado. As pessoas não esperam que um recepcionista de um hospital... Você vai chegar ali e ele vai estar lendo. As pessoas ficavam... Causavam estranheza muito grande para as pessoas. Mas eu acho que essa possibilidade me fez ter muita bagagem. Porque eu comecei a ler. Então, eu comecei a tentar, no começo, imitar aquelas pessoas. Comecei a tentar, né? E aí foi. E aí... posso continuando ou tá muito longo? Pode continuar. Se deixar, eu vou falar aqui. Faça de conta que tá na mesa de um bar. Ixi, então lascou, porque eu tomo a palavra, mas... Vamos lá. E aí eu senti necessidade de mostrar para as pessoas de alguma forma, né? Eu estava só escrevendo no caderno, eu chegava para uns amigos, olha, o que você acha disso aqui? Mas é engraçado que as pessoas não têm muito contato com poesia, né? E as pessoas, sabe, negócio estranho e tal. Então... vou criar uma página no Facebook. Criei uma página no Facebook, né? Eu tinha recém acabado um namoro, eu também queria que essa pessoa visse os poemas que eu escrevia pra ela, né? E aí eu comecei a escrever, eu lembro que no começo, jovem poeta, né? Dramático, eu fiz, como é que vai ser o nome dessa página? Aí eu pensei, amor e hemorragia, vou juntar os dois, aí criei Amorragia. Aí pronto, aí comecei a escrever no Facebook. E aí começou a gerar deu um boom legal, sabe? As pessoas começaram a se identificar, as pessoas começaram a gostar. Isso foi em 2013, mais ou menos. E já em 2015 eu tinha mais de 50 mil seguidores no Facebook. Foi mais ou menos quando a época eu lhe conheci. Tinha bastante gente que curtia ler, que curtia... me dava uns feedbacks legais. O que foi muito bom, né? Sim. Porque eu acabava me obrigando a escrever todos os dias. Mas o que foi muito ruim também, porque quando você é jovem e as pessoas estão dizendo que você é muito bom, você acredita nelas, né? O seu ego faz você acreditar nelas. Então, as pessoas comentavam assim, meu Deus, no Brasil só existe você e Drummond. E eu, jovem, no auge da minha petulância, acreditava, eu estava crente que só existia eu e Drummond. Esses dias eu fui ler meus textos assim, meu Deus, como é que eu postava esse tipo de coisa na internet? Muito ruim, mas enfim. Mas fez parte do meu processo, do meu aprendizado. E aí eu comecei a perceber também que eu comecei a escrever o que as pessoas queriam ler, sabe? Então, se eu escrevia, sei lá, eu lembro que uma vez eu escrevi um texto que eu achei muito bonito, um texto sobre surrealismo, um texto meio surreal, assim, 20 curtidas. E aí eu escrevia qualquer bobeira, falando sobre o amor, aquela coisa bem morninha, assim, bem que eu, sabe, 1 milhão de compartilhamentos, sabe? Uma coisa que a galera gosta é putaria. Se escreveu cachorrada, as pessoas vão amar. E aí, porra, se eu escrever algo que eu gosto, muito mais longo, as pessoas não vão gostar. Se eu escrever algo assim, e você acaba sendo levado para aquilo.
Até um momento, e aí foi uma época que eu conheci Jéssica, poeta também, e aí ela foi uma das primeiras pessoas a me alertar, disse, olha, você escreve melhor que isso, você faz melhor que isso. E é muito importante ter esses amigos, sabe? Ter essas pessoas que não só batem palma pra você. Eu tenho a sorte de ter Guilherme, Felipe, Jéssica, alguns amigos que quando eu mando texto pra eles, eu sei que eles vão olhar e ter essa análise crítica. Isso. Não só vão dizer, meu Deus, você é muito bom, não. Pode dizer, isso aqui pode melhorar, será que essa construção está correta? Exato. Você repetiu essa palavra. Exatamente, é muito importante ter esses amigos que sejam verdadeiros, que olhem pra você. A Guilherme faz muito isso, assim, Jéssica também faz assim. Você tava na má vontade, né? Ou então, tipo, eu sei que você pode escrever melhor que isso, sabe? Você pode fazer mais que isso, então vamos lá. Então a gente já tem essa intimidade e não ficar chateado, pelo contrário, se eu tô mandando texto pra você, é porque eu quero que você dê a sua opinião. E assim a gente vai melhorando, né? E aí Jéssica puxa muito meu pé, disse, ó, você não escreve assim, você tá. E aí foi quando eu decidi, de fato, eu tive uma crise assim, né? Crise poética, meu Deus, eu sou poeta mesmo. E é até curioso, porque eu acho essa palavra poeta, né, artista muito forte. Mas eu era, talvez se fosse hoje em dia, eu começasse a escrever hoje em dia, eu demoraria muito tempo para dizer eu sou poeta. Mas naquela época eu era jovem, eu sou poeta. Drummond e eu, só existe nós dois. Mas eu respeito muito a figura do poeta, né? Sim. E aí foi quando eu decidi largar a página, assim, no auge, sabe? Foi muito, me proporcionou muitas coisas boas. Por exemplo, ver minha poesia pichada num muro no Mato Grosso do Sul, ou ver poemas meus na UNB lá em Brasília, ter contato com gente do Brasil inteiro, me proporcionou muitas coisas boas. Tanto que Carlos Fialho, da Jovens Escribas, me conheceu através daí, né? Então ele me convidou para lançar meu primeiro livro. Então, assim, eu sou muito grato a essa época de muito aprendizado, mas eu decidi, não quero mais isso, vou conhecer os poetas da cidade. Foi quando eu sinto que minha vida um pouco mudou. Foi quando eu decidi vivenciar a poesia potiguar de fato. Então comecei para os saraus, comecei a conhecer os poetas, comecei a me apresentar, pedir um espaço. E as coisas foram acontecendo. Então, eu acho que foi um processo, assim, um pouco longo, né? Foi um processo que durou desde 2013 e dura até hoje. Eu fui me descobrindo, fui entendendo que tipo de poeta eu sou. Eu gosto mais de declamar, eu gosto mais de escrever. Então as coisas foram acontecendo e foi. Perfeito. Fazer uma pergunta sobre sarau. Lembrando, você pode fazer pergunta, a conversa aqui vai rolar. Pelo jeito vai rolar até 10, 11 da noite. Tem um rolamento aqui, se Lula permitir. Eu tô brincando. Vai ter... Oba, vai ter show aqui depois. Depois eu vou descobrir aqui qual é o show que vai ter hoje, que Ricardo vai passar aqui. Sobre essa pergunta de sarau. Gonzaga, eu me sinto privilegiado por conviver com poetas da minha geração maravilhosos. São tantos nomes que eu vou errar se eu vou acabar esquecendo aqui, mas eu me sinto privilegiado. Acontece que os poetas da minha geração, todos maravilhosos, assim, eu também rabisco meus poemas, não são exatamente declamadores. São poetas mais de... E quando vão declamam de uma maneira mais tímida. Eu recordo que a primeira vez que você ia declamar, que você tem, alguém me falou, tem um poeta novo que é Gonzaga Neto, que vai dar um show declamando. Eu não lembro se foi na Aliança Francesa ou na Casa da Ribeira, eu não lembro aonde, e você realmente foi. E você é um ótimo declamador. Você recita de uma forma muito, muito visceral, daqui a pouco vai até recitar aqui, claro, né? Esperamos todos. Eu pergunto, como é que isso nasceu em você? Veio paralelo com a poesia escrita? Porque nem todo poeta, Drummond recitando, comparar você e Drummond, era um desastre. Ele tinha a voz desse tamanho. Cefas que tá falando, não sou eu. Não, sim. Drummond, aquela coisinha mirrada. Outros poetas maravilhosos também recitando, eles travavam, alguns assumidamente tímidos. Sim. Chico Buarque é um homem tímido, assumidamente. Você, não aqui que você está microfonado, mas você passeia pelo lugar, dá cambalhota, pula, sobe no telhado, volta, tudo isso recitando poesia de qualidade. Sim. Como é que começou esse processo, Gonzaga? Eu acho que foi natural. Outro dia eu estava parando para lembrar, a primeira vez que eu vi alguém recitando poesia, eu nem sabia que era poesia de fato. Sei lá, foi lá em 2003, 2004, sei lá, 2007, não sei, não lembro agora direito. Um amigo meu estava assistindo um DVD, ou era fita, acho que DVD, do Cordel do Fogo Encantado. E aí eu vi o Lirinha recitando O Amor Comeu, né? E aí eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, que negócio bonito. Eu fiquei muito encantado de ver Lirinha recitando, né?
E passou, mas aquilo me atravessou. E aí, nesse período ali que eu falei que vou conhecer os poetas da cidade, foi justamente ali em 2014 que a Jovens Escriba fez 10 anos. E aí eles fizeram um evento ali na Capitania das Artes. E aí eu fiz, vou lá ver, ia ter sarau. E aí eu disse, vou lá ver. E aí fizeram, vai ter um microfone aberto. Eu nunca tinha recitado na minha vida. Tava com meu caderninho. Só que isso tem uma coisa que eu costumo dizer assim, que eu sou um pouco cara de pau, sabe? Eu gosto de fazer os meus caminhos, fazer os meus espaços. E eu disse, pô, se eu tô aqui, eu vou tentar ali, vai ter um microfone, vou enfrentar a timidez, eu nunca tinha recitado, mas eu vou tentar enfrentar essa timidez e ir lá na frente para as pessoas me conhecerem também. Sim. Eu quero conhecer as pessoas e as pessoas me conhecerem. Eu lembro que a primeira vez foi um desastre, assim, foi um desastre. Só que eu tinha uma coisa que perdura comigo hoje, que é saber chamar a atenção. Por mais que eu não soubesse recitar direito, eu sabia chamar a atenção, mesmo que de uma forma ridícula. Eu lembro que eu tinha um poema que eu falava que eu estava preso e tal. E aí eu lembro que eu fui pro microfone sem saber o que fazer. E eu comecei a gritar socorro, assim. Porque você sabe que em sarau todo mundo tá falando, ninguém tá prestando atenção. Eu preciso chamar a atenção dessas pessoas. Se tiver coquetel, então, e aí eu comecei a gritar, socorro! Socorro! Até que teve um momento em que todo mundo se calou, assim. Eu estou preso. Aí que eu falei o poema lá e tal. Aí eu fiz, caramba, eu gostei disso. E não saí do microfone mais. Lógico que com o tempo eu fui aprendendo técnicas, fui estudando, fui vendo, eu comecei a ver Pedro Bomba, Alan Jones, vários outros. Nós temos uma cultura riquíssima da poesia falada, a galera dos slams, Daniel Michone, principalmente ali eu sinto que na periferia você vai ver a galera do rap. Então, por mais que essa poesia erudita, digamos, ela seja muito mais bossa nova, se você for pra periferia, você vai ver os slams, a batalha de rap, é muito mais rock and roll, sabe? Então, mas a poesia falada, se a gente for falar, é uma herança nordestina nossa também, sim. Dos cantadores, dos repentistas, exato, embaladores de coco. Exato, então assim, eu acabei indo assistir essas pessoas, indo ver, assistir, olhar e tentava repetir. E aí tem uma amiga, enfim, fui tentando fazer e tentando melhorar. Teve uma época que tem uma amiga minha, que hoje ela mora lá em São Paulo, a Iana, que é atriz, e ela disse, olha, você tá recitando péssimo, tá horrível. Vamos trabalhar essa voz, vamos trabalhar esse corpo. E aí ela começou, eu lembro que eu estudava na UF, então às vezes ela, vamos hoje, uma vez por semana a gente se reunia ali, 1 2 horinhas na UFRN para ela me dar umas dicas de como trabalhar meu corpo, de como impor minha voz, sabe? Ela falava muito sobre as intenções. Qual a intenção que você quer dar com essa palavra? Qual a intenção que você quer dar com esse... Então, ela me fazia uns exercícios, escreve teu poema aqui, pega essa frase, o que você quer dizer essa frase? Tá, eu quero trazer tristeza. Como é que você vai falar essa fala triste? Ela me fazia repetir de uma forma triste. E esse aqui é um poema, é uma frase de muita força. Como é que você pode falar com muita força? Putz, até uma coisa engraçada, que um desses exercícios foi ali no centro de convivência à noite na UF, e aí ela ficava parada e eu ficava a uns 10 metros assim, ela pedia para eu vir na direção dela e ela ia dando os comandos. Ela falava assim, eu preciso que você fale essa frase com raiva, eu preciso que você fale essa frase com amor. Eu ia na direção dela, e teve uma hora que o exercício foi muito pra poesia da raiva, pra raiva, e ela aqui, eu falando da raiva e gesticulando. Aí daqui a uns 10 minutos assim, chegaram 2 seguranças, chamaram ela, fez, moça, a senhora tá bem? Nossa! Nós vimos, a gente tava vendo aqui pelas câmeras. Que isso? A gente tava vendo aqui pelas câmeras e o rapaz tá sendo agressivo com a senhora. Ela, não, a gente é ator aqui, tá trabalhando, tá tudo bem e tal. Então, assim, é muito estudo. Eu treino poesia todos os dias, assim. Se as pessoas me veem na rua andando, sei lá. Ontem, por exemplo, eu tava ensaiando, eu tô começando a ensaiar um texto novo. E aí ontem eu tava voltando do surf, 10 minutinhos pra casa e eu tô lá. Tal coisa, falando em voz alta. Sozinho. As pessoas olham na rua assim, o que é esse cara falando só? Mas eu tô sempre ensaiando. Eu gosto de decorar meus textos, porque a partir do momento em que eu tenho o texto decorado na cabeça, eu posso brincar com ele do jeito que eu quiser, sabe? Então por isso que, você gosta de decorar, não gosta de ler. Que é um trunfo seu.
Porque eu brinco com ele do jeito que eu quiser. Se eu quiser falar mais baixo, eu vou falar. Se eu quiser falar mais alto, eu vou falar, sabe? Se eu quiser sentar na mesa com a pessoa... Se você lê o texto, por mais qualidade que uma poesia tenha, você lê no celular, você se aproxima, a poesia, a tela fecha, quebra um pouco da sensação, né, de viver a poesia. E quando eu tô no palco, que eu falo, a rua também é meu palco, é um momento da minha vida, e eu já percebi isso, é um momento em que eu mais me sinto pleno, que eu me sinto mais verdadeiro. E aí eu entro quase num estágio que um amigo meu, poeta lá de Recife, Gleison Nascimento, ele chama de estado de poesia. Que eu já fiz algumas oficinas com ele de performance. E aí é um estado em que você está um pouco acima da realidade, em que você entra na sua persona poética. Que dizem que o Lirinha do Cordel Foi Cantado, ele vive. Nos shows dele, ele tem uma espécie de transtorno que ele não está lá. É quase um transe, é quase um transe ali. Eu acho que a gente traz muito isso nas tradições religiosas, se for parar para ver, né? Os pastores, a galera também que está nas religiões de matriz africana. Chega ali quando ela está no palco, quando ela está dando sermão, porque muitos sermões são quase poéticos. Elas entram nesse estado e elas encantam, sabe? Então eu sinto muito isso quando eu estou no palco. E outro motivo pelo qual eu não gosto de ler, que para mim é primordial olhar no olho. Então quando eu estou recitando, às vezes, aqui no Bardalos, muitas vezes a gente recitando, e às vezes tem uma mesa ali das pessoas que estão falando e conversando alto, e eu gosto muito de estar falando, andando, e eu sento na mesa da pessoa, e eu estou falando, olhando pro olho dela, ela vai, sabe? Ela vai parar, ela vai prestar atenção. Então eu sempre digo que a primeira coisa que você precisa fazer, e aí voltando lá para 2014, é chamar a atenção das pessoas. Você chama a atenção, eu sempre tento começar com o melhor poema, o poema que eu sei mais. Porque aí no primeiro poema, pá! Você já ganha as pessoas. Ganhou as pessoas e elas vão prestar atenção em você. Sim. Então eu acho que é um pouco sobre isso, sabe? Tentar... Obrigado. Olha, estar conectado com o público, também sentir, sabe? Você tem que sentir o momento, sentir o que as pessoas querem ouvir, como é que as pessoas gostam de ouvir. Enfim, eu acho que é você também se permitir ler o público à medida que o público te lê. Perfeito. Tem comentários aqui, perguntas, eu vou ler depois. Mas vamos para a declamação? Vamos! Vamos. Gonzaga Neto. Deixa eu ver o que eu vou recitar. Vou recitar um poema que eu adoro, que era do meu primeiro livro, apesar de... Vamos mostrar logo, a gente já adianta o assunto. Hipérbole, lançado em 2016. Maravilhoso esse livro. É muito bom. Tem um poema nele, eu acho que é o segundo poema dele, que eu adoro Natal, né? Eu acho que Natal e os bairros da cidade, elas são... Natal é uma cidade muito poética. Só que eu achava massa quando eu ouvia uma música, por exemplo, sobre Recife, falava sobre a Rua Aurora, sobre os bares de tal canto. E eu tava lá e esse bar aqui... Eu fui para São Paulo mês passado, e aí eu fiquei na Avenida São João, com a Ipiranga. Sabe, com a Ipiranga. Eu tirei uma foto, meu Deus, eu tô na Ipiranga com a São João. Que Caetano cantou. Exatamente. Então, vamos fazer isso com o Natal. Eu queria fazer isso com o Natal também. Eu sinto falta de ler a cidade nos poemas das pessoas, sabe? E aí eu escrevi esse texto que diz: o poema que me rasga a garganta e procura teus olhos por toda a cidade te quer. Te quer hoje, te quer agora, e durante um comercial de uma novela do SBT. E depois, e depois, e depois, e de novo, até o tempo ficar maduro e cair do pé. O poema que me rasga a garganta e te quer, procura toda a cidade em você. Debaixo da Ponte Velha, na favela do Mosquito, na favela do Japão, na estação de trem de Nova Natal e em cantos que a Zona Sul nem sonha que existe. Mas e você, que me rasga um poema feito garganta de cidade grande? Quando vai se deixar encontrar por esses olhos que te escrevem e os querer também? Muito bom. Gonzaga Neto, a gente vai falar já do Hipérbole, que é o primeiro livro que está aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Jéssica Santos. Jéssica Santos, uma das maiores poetas que essa cidade tem, um dos maiores artistas que essa cidade tem. Raquel, isso é... Tá ruim a letra, Lê? Tá ruim a letra. Eu vi quem? Jéssica Santos, o primeiro. Carolzinha, coraçãozinho. Carolzinha, Isso aqui é minha letra. coraçãozinho, entendi. Com Raquel e com a Nanda escrevendo. Mas faz parte. Lucinete Araújo, que já veio assistir aqui várias vezes ao vivo.
Que maravilha! Salve a poesia de Gonzaga Neto. Excelente entrevista. Parabéns, Cefas. Parabéns, equipe. Valeu, Lucinete. Valeu, Lucinete. Obrigado. Natália Chagas, professora e escritora de Minas Gerais, que mora em Parnamirim. É uma pergunta. Na opinião do poeta, a literatura deve ser militante, afetando a realidade em que vive? Boa pergunta. Falar de amor já é um ato revolucionário, então falar de amor também não seria militar? No tempo que a gente vive hoje? No tempo atual, bem registrado. Tem um poeta, esqueci o nome dele agora, estava lendo ele ontem. Enfim, que é o mesmo que fala eles passarão e eu passarinho. Mário Quintana. Mário Quintana fala assim, sobre procurar o significado da poesia. Não precisa procurar o significado da poesia, pois a poesia é o próprio significado. Então, eu acho que o fazer artístico já é um ato revolucionário. Eu sempre digo assim, eu imagino a arte sempre como o mundo. O mundo, ele é como se fosse um lago. Sim. Sabe aquele lago parado? Sei. Que está correndo ali devagarzinho, nunca muda. E eu sinto que a arte, seja música, seja poesia, é você pegar uma pedra e jogar naquele lago. Que ela vai bater e vai espalhar isso para todo canto, por mais que depois ele siga na normalidade. Mas ela vai chacoalhar a vida das pessoas. Então, eu sinto que a gente precisa atravessar as pessoas. E seja de uma forma militante, de forma direta, de uma forma direta. Por exemplo, eu estava ouvindo hoje o podcast de Mano a Mano, Mano Brown entrevistando o Djavan. E aí ele perguntou, Djavan, sobre... A galera tava dizendo que você era bolsonarista. Ele fez, não tem como ser bolsonarista. Olha tudo que eu já escrevi na minha vida. Mas as suas músicas não são tão engajadas. Ele disse, eu sou um homem preto. Sabe que na época da ditadura usava o cabelo aqui. Eu sou a própria militância. O meu corpo é a própria, sabe? É a própria militância, é a própria revolução. Então... por mais que não necessariamente a gente... eu não acho que ninguém tem obrigação de nada. Na arte ninguém tem obrigação de porra nenhuma. Então você pode fazer se for o seu jeito de fazer uma poesia mais direta, mais engajada, do qual eu gosto muito também, massa, faz do teu jeito. Mas se teu jeito de atravessar as pessoas, de transformar o dia das pessoas, é falando sobre amor, é falando sobre sua tristeza, faz também. Então eu não acho que a poesia ela necessariamente precisa ter o tema engajado, mas fazer poesia em si já é se engajar. Eu acho que sim. Fazer arte em si. Menos a Cássia Kiss. Bem registrado. Lembra até de uma frase do nosso amigo Paulo Capistrano. No Brasil, ler é um ato subversivo. É um ato subversivo. Você abrir um livro, seja qual for, é um ato subversivo. Gente, e as pessoas dizem, brasileiro não gosta de ler, brasileiro não gosta de arte em si. É mentira, sabe? É mentira, o brasileiro gosta de ler. Só que é foda que você vai na livraria e o livro tá R$50. Se você for ver, teve uma época que tava tendo uma super promoção aí de livros, a galera comprando aos montes. Sim. Brasileiro não gosta de ir ao cinema. Outro dia fizeram uma promoção de R$10, o cinema lotado. Com filmes brasileiros. Que dizem que as pessoas não assistem filmes brasileiros. Exato, tava lotado. Só que se a pessoa tiver que escolher entre dar R$50, sabe, numa refeição ali, uma janta pra família, e dar R$50 num livro, ela não vai dar. Claro. Ela não vai dar. As pessoas gostam de arte, as pessoas atravessam de arte. A gente tem um projeto com 8 poetas daqui, chamado de Rocha Poesia, que a gente subia nos ônibus para falar poesia. Nos ônibus, nas paradas de ônibus ali no Midway, a gente começava a falar poesia do nada. Eu lembro que uma vez a gente tinha feito num dia, no outro dia eu tava voltando para casa com minha mãe, e aí uma senhora tocou no meu ombro. Aí fez, você tava no ônibus falando poesia ontem? Aí eu fiz, tava. Aí ela fez, nossa, eu adorei, eu lembrei pela voz, melhorou meu dia. Sabe, não é nada, mas você tira as pessoas estão ali naquela normalidade, sabe, cansativa, viver cansa, viver dói. E aí você faz com que as pessoas respirem um pouco e as pessoas gostam de arte, sabe? Gostam de arte. Eu concordo com você. Tiago Medeiros, olha aí, o grande Tiago Medeiros. O artista mais importante que temos no Rio Grande do Norte hoje. É uma pergunta, a pergunta de Tiago, vamos lá.
como é ser o poeta mais lindo e sexy desse Brasil? Ele vai responder, Thiago. Rapaz, eu não sei, mas se eu tenho de beleza o que o Thiago tem de talento, eu tô feliz. Olha! Aí, respondido, Thiago. E o mesmo Thiago também comenta: eu amo um poeta, um deuso. Eu sou fã demais de Gonza. De Gonza. Gonza. Não, o Thiago é um amor. Thiago é um querido. Eu sempre reafirmo isso. Eu acho que Thiago é um dos artistas, eu não falo só poeta, mais importantes que a gente tem na cidade, porque ele consegue reunir todos os tipos de poetas, todos os tipos de artistas. E infelizmente, aí eu falo para todo mundo que está me ouvindo, não tem o reconhecimento que ele deveria, sabe? Thiago Medeiros não tem o reconhecimento que ele deveria, pela importância que ele da arte e da pessoa que ele é nesse estado. Ele deveria ser muito mais reconhecido. Enfim, devia estar em todo... não sei o que literário, mete Thiago no meio. Não sei, tem que estar Thiago. Prêmio não sei o que, mete Thiago no meio, porque tudo que ele fez e ainda faz pela arte desse estado não é reconhecido, sabe? Ele devia ser muito mais reconhecido do que ele realmente é. É um artista incrível, é uma pessoa incrível. E, enfim, é isso. Leiam o Thiago, ouçam o Thiago e reconheçam o Thiago, por favor. Eu acompanho o relator. Eu estava ontem com o Thiago Medeiros no lançamento do livro de Aloysio Azevedo. Thiago está cheio de planos para 2023. Está. Vem muita coisa boa aí. Temos uns planos legais aí. Raquel Lucena já ouviu falar de Thiago Medeiros, né? Vagamente. Comentário agora de Jéssica Santos. Eu lembro disso, dessa história do socorro, socorro. Ela estava lá. Foi quando a gente se conheceu, curiosamente. Sim. Foi no dia que a gente se conheceu. Enfim, Jéssica também é outra artista gigante. Eu acho que se eu posso... se meu ego me permite me vangloriar de alguma coisa, é de me cercar de tantos artistas maravilhosos, sabe? De ter amizade, de ser contemporâneo de pessoas como Jéssica, de Thiago, Marina, sabe? A Menhore. Essas pessoas que são grandes artistas e que fazem tanta diferença, fazem um trabalho que muitas vezes é mais reconhecido fora de Natal do que dentro de Natal. Jéssica, por exemplo, é aclamadíssima pelos grandes poetas de Recife, sabe? Grandes poetas nacionais amam aquela mulher, se encantam quando aquela mulher abre a boca, mas eu sinto que... Olha aí, Gonçalo. Rapaz, falando nossa língua. Mas eu sinto que aqui não tem também Enfim, não é nada, mas, sabe, só de você reconhecer que aquela pessoa faz um trabalho incrível. Por exemplo, ela tem hoje um projeto de pesquisa sobre fanzines, sabe? Ela pesquisa o fanzine no Rio Grande do Norte. Faz uma pesquisa sobre isso. Enfim... Eu acho que a gente precisa também dar oportunidade para esses poetas jovens, que nem são tão jovens assim, e também falarem, e também mostrarem os seus trabalhos, não só poéticos, mas acadêmicos. E toda essa... Também é uma militância, falar sobre zine, também é uma militância. Claro. Então, esses poetas precisam ter mais espaços. E não só ser chamado para, vem participar de um microfone aberto, vem aglomerar aqui no meu sarau. Essas pessoas precisam ter a voz delas ouvidas. Concordo. Deixar você comer um queijinho, beber cerveja. Lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, José Águia na filmagem, Ananda Carvalho como assistente de produção e o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Nós temos como apoiadores a Noreg, a Durne Sindicato, SINSP, Sindipetro, Francisca Seguros e Saiba Mais. Lembrando também que você deve fazer comentários, tem muita gente comentando aqui, pode fazer comentários sem pena. O programa está sendo transmitido pelo meu Facebook e no Facebook de Gonzaga Neto. E um lembrete aqui do Bardaulos, hoje aqui no Bardaulos tem um show Sexta Básico com Diego Ventura. Às 21 horas, o som já está armado aqui, gourmet artístico de apenas R$10, vai valer a pena. Sexta-feira sempre tem show bom no Bardaulos e hoje não vai ser diferente. Gonzaga, vamos passar aqui para os livros. Vamos sim. Nossa, vamos lá. Tô tentando só compartilhar a live aqui. Pode compartilhar aqui, pode compartilhar. Eu compartilhei nos stories do Instagram, mas eu tô tentando achar como eu compartilho. Essa rede social, Facebook, que faz tempo que eu não tava usando, mas enfim. Achei. Pronto.
Poderia ser pior, o Facebook poderia ser comprado por Elon Musk. Né? Elon Musk, o Twitter, estavam dizendo que o Twitter essa noite ia cair, né? Mas aparentemente nem caiu. Acredito que não, mas Elon Musk vem batendo cabeça lá, né? Ele é problemático, um empresário mimado, arrogante. Enfim, eu adoro o Twitter, mas vamos ver o que vai acontecer. Gonzaga, vamos falar sobre Hipérbole. Hipérbole é um livraço, eu gosto muito. Foi publicado pela Jovens Escribas, né? Qual Escribas, do querido Carlos Fialho. Carlos Fialho. Foi entrevistado aqui no mês de agosto. Como é que foi o processo desse primeiro livro, Gonzaga? Foi curioso, Fialho chegou pra mim, eu tava no Festival Literário de Pipa, no Festival Independente, na verdade, Clipaldi. Era eu e o Panelovs, que a gente fez uma mesa sobre poesia na internet. E eu lembro quando eu saí de lá, o Fialho fez, e quando é que a gente vai publicar seu livro? Eu falei, massa, né, assim, vamos. E aí eu reuni uns poemas, né, mostrei pra Guilherme, depois mostrei pra Jéssica. E aí depois eu levei para Fialho e, enfim, a gente lançou esse livro em 2016, né? É um livro que representa muito o que eu era na época, do qual eu tenho aprendido a conviver e olhar com carinho para ele. É aquilo, eu acho que quando a gente vai mudando com o passar dos anos, a gente acaba olhando para as coisas que a gente fazia antes e não gosta muito tanto, né? Mas eu tenho amigos e pessoas que me batem muito, assim, dizem, olha com carinho para aquele livro, sabe? Porque tem coisas legais aí, tem um pouco de você, por mais que você não escreveria muito o que está aí hoje, mas para você escrever o que você escreveu hoje, você precisou passar por isso. Exatamente. Mas é um livro muito massa, sempre quando eu quis escrever um livro de poemas, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, Guilherme Henrique, professor, e um dos melhores escritores de prosa que a gente tem aqui, ele estava falando sobre um livro de poesia, não sei se era de Ferreira Goulart, mas ele estava falando, pô, pra mim, todos os poemas daquele livro estão onde deveriam estar. E aquilo ficou na minha cabeça. O que é? Como assim? Os poemas estão onde deveriam estar no lugar do livro? Eu fiquei muito isso na cabeça, de como fazer um livro em que cada poema estivesse no lugar certo, em que ele conversasse. Aí foi quando eu fui tendo a ideia de lançar Hipérbole. Então, Hipérbole ele é dividido em capítulos, né? O nome já diz, hipérbole, é uma figura de linguagem. Então ele começa com metáfora, metonímia, eufemismo, anáfora e hipérbole. Então eu fiz para que ele pudesse ser lido poema por poema, cada poema é individual, você pode ler de forma... Ao mesmo tempo em que cada capítulo ele tem um tema. Então metáfora é uma época ali que eu falo muito sobre aquelas primeiras paixões, né? Eu relaciono muito a metáfora de quando você se apaixona por alguém, você acaba metaforando ela de certa forma. Metonímia, já eu trago um lance sexual, já é um lance erótico. Eufemismo trazendo essas relações que estão se acabando, mas ainda não se acabaram. E você fica ali usando de eufemismos para continuar. E aí vem a anáfora, que é a repetição, que é você tentando insistir naquela coisa. E por fim a hipérbole. A hipérbole é quando tudo deu errado e você sofre. Então, cada capítulo ele tem um tema, mas também... Se você lê o livro de uma forma progressiva, você consegue criar uma história. O primeiro poema fala sobre a primeira vez que olhou para uma pessoa, e o último poema, spoiler, mas já é 2016, não tem spoiler não. O último poema fala sobre suicídio, então você cria uma narrativa também, sabe? Como se fosse ali a primeira vez que encontrou uma pessoa, a primeira vez que transou, a primeira vez as coisas começaram a dar errado, e por fim a pessoa se mata, digamos assim. Então há uma narrativa também, então eu tentei deixar cada poema no lugar correto. Foi um livro muito importante, que as pessoas gostam muito, tem muitas histórias engraçadas. Eu soube que em Parnamirim, uma escola de Parnamirim, meu livro foi censurado. Nossa. Eu achei muito engraçada essa história. Basicamente, o bibliotecário da escola percebeu que muitos alunos estavam indo para a biblioteca ler um livro de poesia. Isso chamou a atenção dele. E aí, bom, não é normal jovens quererem ler livros. E aí, quando ele pegou o livro para ler, o segundo capítulo, de fato, é um capítulo erótico. São 5 capítulos, um é erótico. E aí, eles acharam que não era próprio para jovens. Provavelmente eles acharam que jovens de escola pública não deveriam ter acesso à poesia. E censuraram o livro, tiraram o meu livro da escola. Absurdo. Pois é, tiraram o meu livro da escola. Mas eu acho interessante dizer que eu já fui censurado numa biblioteca, em uma escola pública. Eu acho legal de dizer isso, né?
Foi censurado na escola pública da única cidade do Rio Grande do Norte. Que Bolsonaro venceu. Venceu nos 2 turnos, Isso né? diz mais sobre a cidade do que sobre mim. Exatamente. Apesar que eu amo Parnamirim, gente. A gente grava um podcast, um pé de cada esquina sim, lá. Sim, também amo a cidade maravilhosa. Eu moro lá, Mas contra fatos eu não brigo. Eu brinco muito que eu não brigo contra fatos. O fato é que Bolsonaro venceu lá. Tem mais comentário aqui, depois fazer uma pergunta, sair da literatura um pouquinho. Na verdade, ir para a literatura por outros nortes. Brito Silva, velho amigo que conheço desde os anos 90, lá de Mossoró, que é cartunista que está em exposição aqui, não é isso mesmo, Ricardo? Tem obra de Brito Silva aqui na exposição que está rolando no Bardalos sobre Copa do Mundo. Bardalos é tão multifacetado que tem fotografias e pinturas e artes plásticas sobre Copa do Mundo. Olha aí. Só o Bardalos é o Bardalos. E Brito Silva, o Britinho, é um dos expositores. Boa noite, amigos. Ontem estive aí no Bardalos por ocasião da Expo Futebol e Arte. Um grande abraço aos amigos Ricardo e Lula. Outro dia tive a indelicadeza de macular a poesia comparando-a com a caricatura. Depois, evidentemente, me penitenciei. Essa é uma oportunidade de eu pedir perdão pela má comparação. Ora, a poesia é, sem sombra de dúvida, a mais sublime das artes, entre todas as literaturas. Que bacana! Valeu, Britinho. Mas a arte visual também é. Eu acho foda. Sensacional. Você é um artista de mão cheia. E, Brito, eu só não vim ontem aqui, já expliquei para Ricardo e Lula que eu estava organizando o lançamento do livro do amigo Aloysio Azevedo na Nobel. Ontem era para fazer meiose e me dividir em 4, porque teve evento aqui, teve evento do lançamento do livro de Regiane Cardoso, Deusa do Forró no Teatro Alberto Maranhão e aqui no Bardalos a exposição, né? É bom demais quando a cidade está fervendo. Eu acho ótimo, assim, né? Muito bom. É tudo que a gente sempre sonhou, né? Que Natal tivesse isso. 4, 5, 6 opções para ir. Por dia, Por dia, melhor do que só ter uma ou nenhuma. Mas enfim, valeu, Britinho. Ô, Zagal, deixa eu sair um pouco do tema literatura, para voltar a ele, evidentemente, a gente vai falar dos outros livros, mas tem um aspecto da sua vida que vai se confundir com sua arte também, que me fascina, que é, em dado momento da sua vida, você decidiu ir morar em Moçambique. Foi. Em Maputo. Você tem uma experiência fantástica lá. Quando você voltou, por ocasião da pandemia, eu lhe entrevistei, a gente conversou sobre isso. Como é que foi isso? Agora com mais tempo e sem limite de tempo e em conversa de bar. Como é que você tomou a decisão? Vou morar em Moçambique? Como é que foi a experiência lá, Gonzaga? Eu sempre tive vontade de conhecer a África, né? Afinal, eu nunca entendi porquê. Hoje eu entendo, né? Estar em África é estar em casa. Olhar para as pessoas e ver minha avó, ver meu pai, me ver. Então, eu nunca entendia diferente do que o porquê que eu queria morar lá um dia. Mas isso ficou no meu subconsciente e guardei. E aí, em determinado momento, eu estava querendo sair de Natal, sou publicitário, né? Me vendo para o capitalismo desta forma. E aí eu queria sair de Natal e comecei a mandar currículo para São Paulo, para vários cantos. Um amigo meu me marcou numa postagem no LinkedIn da DDB Moçambique. Eu fiz, por que não? E aí me inscrevi. O processo seletivo tinha muitas pessoas. Fui passando de fase, foram 6 meses de processo seletivo. Até que chegou a notícia de que eu e meu amigo tínhamos sido selecionados para ir morar lá, com um bom salário, com casa, plano de saúde, passagem de ida e volta para o Brasil. Então eu não pensei 2 vezes e disse, vou. E aí, curiosamente, nesse mesmo meu tempo, esse meu amigo recebeu uma proposta para ir morar em São Paulo e ele foi. E eu, eita porra, eu vou sozinho, como é que eu vou, como é que vai ser? E aí, faltando 1 mês para ir embora, apareceu outra pessoa, João Lucas Roque, que é um artista também plástico, é um publicitário, mas é um pintor e hoje grande amigo, eu não conhecia. E aí surgiu essa oportunidade, bicho, tu topa morar em Moçambique? Eu tive 6 meses para me preparar e preparar minha família. Com 1 mês, eu disse, topa morar em Moçambique? Ele fez, rapaz, vamos. Vamos. E aí é muito doido que a gente foi, e aí vou só abrir um parênteses, que ele não ia, mas com 1 mês, 3 semanas ele foi, e aí eu voltei, ele ficou. Hoje ele está morando no Bahrein, mas um fato muito interessante
é que, faltando um mês para eu vir embora, ele conheceu uma pessoa, uma menina. E eu lembro que na primeira vez que eu o vi sair com essa menina, voltar para casa, eu fiz, tem um negócio diferente em você. Nossa. E semana passada eles se casaram. Que maravilha. Sabe? Que história. Olha que história linda. Ele não ia. Um amigo meu desistiu, e aí ele decidiu ir, e chegou lá. É o destino, e, né? e foi pra Moçambique, se casou com uma moçambicana, encontrou o amor da vida dele. Hoje ele tá morando no Bahrein. No Bahrein, com a moçambicana. E a moçambicana vai pra lá agora em dezembro, eles se casaram semana passada. E sabe, olha que história linda. A história dele é muito mais legal. Assim. Mas voltando pra morar em África, então foi uma mudança gigante, assim. É tão lindo, sabe? A gente tem uma visão tão deturpada do que é África, do que é... Hoje me irrita muito ver as pessoas... Eu sinto que é uma visão parecida com que os sudestinos têm do Nordeste, né? E água, não sei. Outro dia eu chamei uma sudestina... Não tem cuidado. Não tem cuidado. Tem cuidado com peixeira. Calma mais, sim, senhor. Outro dia eu chamei uma sudestina, ela ficou puta, possessa. Não, mas você é sudestina. Sudestina. Aí eu tava numa conversa um tempo, eu disse, não, você é do Nordeste, né? Eu tenho um amigo lá conhecido lá em Recife, tu conhece o amigo? Do lado. Aí eu fiz, não, é diferente. Aí tu não, sou de Santa Catarina. Eu fiz, eu já fui lá uma vez, nem tinha ido. Já fui lá uma vez ali em Gramado. Eu falei, mas Gramado? Gramado não é Santa Catarina. Eu fiz, não, é a mesma coisa. Então eu sinto que o mundo tem uma visão muito distinta do que a África. De fato, existe pobreza, existe muita pobreza, existe muita desigualdade social. Moçambique foi colônia portuguesa durante muitos anos. Na década de 60 houve uma revolução socialista e aí, financiada pela África do Sul e pelos Estados Unidos, houve um contragolpe. E foram mais de 30 anos de guerra civil. E o país não conseguiu se desenvolver como um país socialista. Houve muitos embargos. E nesses 30 anos de guerra civil, Moçambique se tornou um país muito pobre, ao passo que é um país muito rico. Um país extremamente rico e belo. Curiosamente, me lembra muito o Natal. Afinal, nós do Nordeste viemos de lá, né? Mas me lembra muito o Natal. Então, assim, morar em África me fez abrir um pouco a mente para entender que o mundo é muito mais... É diferente do que a gente realmente acredita que é, sabe? Que ali é o berço da nossa sociedade. Eu lembro que no começo eu andava, e lá eles têm muitas pinturas, né? E aí eu olhava assim as pinturas deles, eu falava, oxe, tem um quê de cubismo aí? Aí eu ficava encucado. Por que a arte moçambicana tem influência de Picasso? Tem influência de... E ficava assim na minha cabeça, tem influência de Picasso? Por que ele... Então eu tentei descobrir o porquê que os moçambicanos têm tanta influência de Picasso. E aí eu fui estudar a história de Picasso. E entendi que Picasso tem influência nas máscaras africanas. Nossa. Só que na nossa cabeça eurocentrada, a gente acha que os grandes nomes não podem, né? A África não pode ser o berço de uma arte. Sim. A gente não consegue entender isso, mas tá ali, você vai ver as músicas que a gente ouve, tudo vem dali, gente, tudo vem dali. Então é um país, eu consegui também conhecer a África do Sul, ia conhecer outros lugares, mas a pandemia não deixou. Mas assim, é incrível. Se eu pudesse, eu voltava para ficar mais tempo lá, para morar. Você morou em Maputo, que é a capital. Que é a capital. É uma cidade, evidentemente, é uma cidade linda, grande, assim, maior. Muito mais segura que Natal. Muito mais segura que Natal, muito assim, de longe. Você pode andar à vontade, tranquilo, logicamente, fazendo o recorte social de que eu morava na capital, morava num bairro bom, um bairro nobre, com segurança, fazendo esse recorte social. Sim. Mas ainda assim, de fato, é muito mais seguro que Natal. Maravilha. Mas olha, uma curiosidade, choque cultural. Porque da mesma forma que tem os clichês, obrigado Raquel, da mesma forma que tem os clichês, também existe aquela coisa porque Moçambique fala português, faz parte do mundo lusófono, né? Como você falou, os países colonizados por Portugal, Moçambique, Angola, que aliás geram escritores maravilhosos, Moçambique, Angola, Água Lusa, Mia Couto, né? Tem vários escritores maravilhosos. Então eu lhe pergunto, teve choque cultural? Coisas que você achava que ia tirar de letra e que é totalmente diferente, ou o contrário, coisas que são muito mais próximas entre Brasil e Angola do que você previa? Como é que foi a questão do impacto cultural? Foi menos do que eu achei que seria.
nós temos muito, o nordestino tem muito do africano. Muito, muito. As comidas, sabe, eles comem muita coisa com camarão, crustáceo, muito frango. Mas é engraçado, assim, choque cultural. Eles são um país majoritariamente muçulmano. Eu nunca tinha tido contato com isso, né? Eles são muçulmanos, assim. Outra coisa que eu percebi também, que a gente sempre diz, o Brasil é um país de todos, tem gente... Não tem, Brasil só tem brasileiro, gente. Brasil só tem brasileiro. Lá, eu lembro de uma vez estar num bar, e tá eu, uma portuguesa, uma norueguesa, um irlandês, um sul-africano, um moçambicano, um chinês, sabe? Lá tem muito indiano, lá tem muito chinês, lá tem muita gente do mundo inteiro. Nossa. Então, foi um choque também ver gente do mundo inteiro, várias conversas. Então, é uma diversidade. Tem muita comida árabe, muita comida indiana, muitos restaurantes, né? Tem um cinema só de filme indiano, adorava ir no cinema indiano. Nossa. Tem um shopping só chinês. Então, assim, como eles têm uma diversidade de pessoas muito grande lá, você acaba tendo contato com outras culturas. E é muito, muito bom, muito divertido. É sadio, E aí, outra coisa que eu me invejei muito lá é que, apesar do português ser a língua oficial, Moçambique tem mais de 40 línguas, né? E na capital, eles falam o Xangana. E aí, era muito engraçado e muito curioso ver as pessoas conversando em Xangana, nas suas famílias, né? As pessoas... É como se, por exemplo, você fosse aqui no bar aqui da frente e tivessem os dois atendentes conversando em tupi. Sim. Que é a língua originária, né? A língua originária, antes da colonização, a língua que nós sabemos muito bem que foi assassinada, sim, né? Sim, exatamente. Mas lá eles, de certa forma, não sei o porquê, mas eles conseguiram ainda manter essas línguas. Então são mais de 40. Então eu tentei aprender um pouco, as coisas básicas para chegar para dar um bom dia. E aí já ganhava o coração deles. Você chega lá neles e faz, opa, Iricane. Por que esse gringo tá falando um Gianni Mungano, que é tipo, boa tarde, como é que você tá, meu amigo? E as pessoas já se abriam assim. Eles amam brasileiros e consomem muito a nossa cultura. Lembro de estar no trabalho conversando, não sei o que, e um amigo moçambicano fez: eu adoro a novela de vocês. Minha infância é pra assistir Chocolate com Pimenta. Eu fiz, você assistir Chocolate com Pimenta? Só assisti Chocolate com Pimenta. Então, eles consomem também muita cultura muito nossa. Bom. Mas é engraçado demais, muito bom. Sensacional. A produção tá dizendo que a gente tá quase chegando a uma... Passou de 1 hora. Já? Eu não tinha... Foi 10 minutos, não. A gente não passou do primeiro livro ainda, tem muita coisa. Mas a gente vai conversar ainda mais um pouquinho. Brito e Silva, está perdoado. Remetendo à conversa anterior. Céu Bentim, escritor e poeta lá de São Paulo, um querido. Beijão, Céu. Grande Cefas, abraços e sucesso a toda a equipe envolvida nesse projeto. Parabéns a vocês, parabéns pelo novo livro. Obrigado, Céu. Você é um querido, um amor. Foi em São Paulo, vou aí. Eu e Céu Bentinho temos um projeto, desde a pandemia, da gente beber, tomar um porra com um copo na cabeça. Oxe, bom demais. Em São Paulo. A gente vai cumprir essa meta. Vamos voltar para os livros. Vamos. Você tem livros maravilhosos. Esse eu amo, Urgência de Amar. Urgência de Amar. Urgência de Amar é um livro de exílio, né? É um livro de... É esse aqui. De quem tá... perdão. É esse aqui. É um livro de cartas. Cartas. Eu lembro que eu entrevistei você sobre isso. Eu adoro esse livro, eu reli esses dias. Cartas poéticas para pessoas que estavam aqui quando você estava lá. Como é que foi esse processo, Gonzaga? Aqui eu pego tudo depois. bem. Eu escrevo porque eu não sei chorar. Eu acho que essa é a primeira... Eu escrevo porque eu não sei olhar no olho das pessoas que eu amo e dizer eu te amo. Eu acho que esse é o principal motivo pelo qual eu escrevo. Eu amo demais, assim, eu tenho um amor gigante pelos meus amigos, pela minha família, mas eu sempre tive dificuldade de olhar no olho das pessoas e dizer eu te amo. E aí, teve uma época que eu vi poeta daqui também, que hoje ela mora em São Paulo, Eveline Sim, escrevendo cartas para as filhas. E cartas tão poéticas, eu fiz, acho que eu posso fazer isso também. Então eu sempre, aí comecei a escrever algumas cartas, geralmente era no aniversário, ou escrevi e postava no Instagram, Facebook. E eu comecei a escrever, e lá em 2017, e as últimas cartas são de 2020, eu acho, 2021. E à medida que a saudade aumentava, as cartas aumentavam, sabe? Então, eu acho que esse livro é uma declaração de amor, assim.
eu tentei falar através da poesia tudo aquilo que muitas pessoas que também não conseguem falar, sabe? As pessoas também, eu sinto que as pessoas se identificam muito com esse livro, porque eu acho que existem sentimentos que a gente não consegue, não entende, e a poesia, ela acaba nos contemplando com isso, né? Tem um texto que eu falo que minha mãe tem cheiro de domingo, ou que minha avó tem fala sobre cocada, sobre resto de panela, e as pessoas automaticamente, não, minha avó também, minha mãe também é isso, dispara os gatilhos, então as pessoas gostam muito por causa disso. E pra mim é divertido demais escrever cartas, assim, é um desafio, porque é a prosa, né? Então eu tô acostumado a escrever textos mais curtos, com poesia, mas eu tento transportar ali essa poesia para a prosa também, tento encontrar imagens que elas sejam também, que atravessem as pessoas de uma forma poética também. Eu gosto bastante desse livro. Tem uma pergunta aí? Conhece a poetisa Diolinda Garcia? Você já ouviu falar? Não ouvi, mas quero conhecer. Não ouvi, mas eu quero conhecer. Ela é potiguar, né? Se eu não me engano. É Diolinda Garcia também. Esse nome não me é... Muito. Esse nome não me é estranho. Eu já ouvi falar, mas eu não... Tem muita gente boa que a gente não conhece. Assim, Um poeta em cada esquina, né? É isso, um poeta em cada esquina, que é o podcast seu. Exato. É uma cidade que tem poeta em Natal. Eu me surpreendo às vezes que alguém chega pra mim assim, Cefas, certamente você gosta de fulano. Aí eu não conheço muito. Aí vou atrás. Se a pessoa me indicar blog e tudo. Porque realmente tem muita gente boa. Natal tem mais poeta que gente. Tem muita gente boa. Eu vou perguntar sobre os zines também. Os tá, zines é uma coisa claro. importante. Mas vamos para uma declamação que o pessoal Claro. A sua escolha. Esse poema é do meu livro, é Na Desobediência que o meu corpo ainda se mantém de pé. Eu gosto de nome de títulos longos. Olha quem chegou aqui, Mirabô Dantas, são os maiores artistas do Rio Grande do Norte já entrevistado aqui. Registrar aqui Dorian Lima, ex-presidente da Samba, produtor cultural dos melhores aqui. Olha, Eliane Albuquerque aqui, grande atriz, chegando aqui. É sua vizinha? Nossa senhora. Então, virou reunião de condomínio aqui. Vamos à declamação Gonzaga Neto. Não tendo bolsonarista, tá ótimo. Certos encontros são do tamanho de um míssel. E me fascinam todos aqueles que terminam em forma de dedos, empurrando livros que só servem para serem dedicados instante adentro. Talvez o vermelho seja a cor mais dolorida de se produzir, mesmo a cama totalmente familiarizada com as sobras, e as cicatrizes encarnadas demarcando a fronteira de onde começa e onde termina o meu nome. Falo com punhos de rede em riste, balanço numa rede, numa área 3x3, abro um canivete feito de vocábulos que não serviriam para ser enviados por e-mail e levo porrada. Eu nunca imaginei que brincar com pólvora fosse uma experiência sutil, mas é na desobediência que o meu corpo ainda se mantém de pé. Muito bom. Essa eu já ouvi algumas vezes. Você declamou lá na Cervejaria Resistência. Foi. Por ocasião do lançamento do podcast da quarta temporada com o João Andrade, o querido João Andrade, sempre acompanha a live. Fala um pouquinho sobre o podcast. Eu acho muito interessante, o título é ótimo, Um Poeta em Cada Esquina. Esse nome surgiu de um ditadozinho popular que tem, ninguém sabe direito ao certo de quem é, mas dizia Natal, Rio Grande do Norte, capital Natal. Poeta. Em cada esquina um poeta, em cada beco um jornal. E aí Jéssica tinha uma inquietação, ela queria fazer um podcast, Jéssica Santos, poeta, produtora, minha parceira de vida e trabalho, ela tinha uma inquietação de fazer um podcast e a gente pensou, nossos amigos são artistas poetas, então a gente sempre, e se a gente botasse pra gravar aqui, e falando e conversando, e aí em algum momento a gente fez, veio Aldir Blanc, e se a gente fizesse um podcast entrevistando poetas, reafirmando os poetas potiguares que nós temos. Ela fez, e que nome a gente vai dar? Aí na hora me deu o estalo assim, um poeta em cada esquina. Não tem um ditado? Um poeta em cada esquina. E aí com esse, nosso principal objetivo é mostrar que a poesia potiguar ela é diversa e rica, sabe? A gente sabe que por todas as questões sociais, culturais,
a gente acaba vendo muito... Ah, o que é poesia? Tal? Ah, são pessoas brancas, são pessoas héteras, pessoas cis. Mas a poesia potiguar ela vai além disso. A poesia potiguar ela é feita por pretos, a poesia potiguar é feita por indígenas, a poesia potiguar é feita por mulheres, principalmente por mulheres. A poesia potiguar é feita por pessoas trans, não binárias, é feita por gente pobre, é feita por gente rica. Então, a poesia potiguar ela é rica e diversa. E nosso principal objetivo é mostrar isso. Às vezes, por que você não chamou fulaninho que é tão famoso? Senão a gente vai chamar em algum momento. Mas o fulaninho já tem a voz dele. Vamos conhecer outra pessoa aqui? Essa pessoa que faz rap, essa pessoa que é lá de Maria Luísa, essa pessoa que é da Zona Norte. Vamos conhecer outras pessoas. Então, nosso principal objetivo com o podcast é esse. Então, nós já temos quase 30 episódios de mais de 1 hora de conversa com poetas de todos os tipos. Desde João Andrade, Tiago Medeiros, Regina Azevedo, pessoal do Cordel, Abaeté, da Passarela, seu Manuel da Passarela. Então a gente conversa com todo tipo de poeta, justamente para mostrar essas pessoas. E vamos fazer mais temporadas, e vão vir várias pessoas, só que a gente não pode colocar todo mundo ao mesmo tempo. Cada temporada são só 6 pessoas, gente. Eu sei que todo mundo quer, mas vamos ter calma que todo mundo vai, sabe? Mas toda temporada a gente pensa, vamos deixar o mais diverso possível. Pô, essa temporada tá muito embranquecida, vamos tentar botar mais preto. Só tem pessoas cis, vamos tentar botar... Então, a gente, em toda temporada, a gente tenta fazer esse misto. Sim. Porque chamou fulano, porque ele chamou fulano. Vamos olhar cada temporada. Tem uma pessoa indígena, tem uma pessoa... Sabe? Então, vamos... Esse é o nosso propósito, é diversificar e dar ali um espaço para as pessoas falarem, que as pessoas têm que falar. Nós temos poetas bons demais em todos os lugares. É só as pessoas terem espaço. Perfeito, registrado. E pra quem não acompanha, é só acompanhar, tá no YouTube, né? No YouTube, Spotify, Deezer, no YouTube com vídeo, no Spotify só áudio. Um poeta em cada esquina. Tem um Instagram lá, a gente também faz videopoemas, enfim, tem tudo lá. Um poeta em cada esquina. Vale muito a pena acompanhar. Gonzaga, vamos falar um pouco dos outros livros e ao mesmo tempo sobre um tema que também gosto muito, que é zines. Fanzines. Você tanto lança livros do meio convencional, com editoras, que tem nomes em selos, como também zines. Zines são fanzines. Coisas diferentes. Zines são quase independentes, zines são informais. Como é que é transitar nessas duas linguagens? Eu adoro, assim, porque a gente... O fanzine, ele nasce ali de uma resistência, né? Geralmente começou ali com os punks, a galera... O fanzine em si, né? Antes tiveram várias publicações independentes e tal, mas eram justamente essas pessoas que queriam mostrar a sua arte, mostrar as suas coisas, mas elas não tinham... Publicar um livro é caríssimo. Mas um zine, ele pode ser feito num papel ofício, você escreve... Xerox. Eu lembro que quando eu trabalhava numa agência de propaganda aqui em Natal, não vou dizer o nome, mas eu lembro que eu tinha um zine chamado Microscópias, que eram microcontos, 2 linhas ali. E aí eu lembro que eu fiz uma folha 4, frente e verso. Na hora do almoço, todo mundo saía pra almoçar, eu ficava na agência tirando cópia dos meus zines, assim, sem ninguém ver, que não me descubram. Mas é isso, sabe? Você pode tirar uma xerox, pode... Então é um primeiro espaço ali que a pessoa pode escrever seus poemas e dar na rua e vender, para as pessoas irem conhecendo o trabalho. Eu não acho que necessariamente um poeta precise de livro. Se quiser, pode ter, mas existem tantos poetas incríveis que só são declamadores, existem tantos artistas incríveis que só lançam zines. Então, o zine, de certa forma, ele é mais acessível. Você pode fazer em casa. Antes de ontem, amanhã vai ter uma feira ali no Gudala, o Cirandar. E aí Jéssica chegou pra mim e fez, eu queria levar um zine. Aí eu fiz, já tem um nome? Tem tal nome. Reúne os poemas aí. Ela antes de ontem, ela reuniu os poemas, me mandou. Vamos fazer aqui. Pega a folha de papel A4. 1 hora, 2 horas a gente já fez o zine, tirou xerox. Ela costurou. Tá feito o zine. Tá bonito, tá legal, sabe? Então assim, essa possibilidade também. Minha primeira publicação foi um zine. Eu fui chamado para o Festival Literário de São Miguel do Gostoso e não tinha nada para levar. A Jéssica fez, vamos pegar aqui, pegou um papel mais de cartão. A gente fez umas cópias, grampeou, ajeitou e eu levei para lá. Então também pode ser uma possibilidade de um primeiro contato, né? Enfim. Então, eu acho o zine muito mais acessível, muito mais democrático. E você tem uma liberdade maior. Hoje já estou fazendo uns zines mais trabalhados, mini livretos assim, né? Em que eu posso brincar, botar outras coisas. Jéssica tem um zine dela que é só um poema. Tem um amigo nosso que ele é um poeta carioca, que hoje ele está morando em Lisboa. Olha que história linda. Ele tem em 2018, ele é um homem gay,
João Ineco, é um homem gay. E aí, em 2018, estava naquela efervescência de Bolsonaro ganhar. E ele, como homem gay, estava muito amedrontado nos ônibus. Em um determinado momento, ele estava paquerando com um rapaz. Só que ele ficou com medo de ir lá falar com ele. Então, perto de descer, ele escreveu um bilhete, entregou para esse rapaz e desceu. E aí o rapaz guardou o bilhete no bolso. E aí ele escreveu um poema sobre essa situação, né? Guardo no bolso. E ele escreveu um poema lindo, um poema longo. E aí, aí ele fez um zine. Como é que é esse zine? Ele escreve esse poema à mão, num papel, e ele dobra esses... E aí o que ele fez? Ele pediu para todos os amigos gays dele doarem para ele calças que eles não queriam mais. E ele pega, rasga, ele corta o bolso da calça dos amigos dele e coloca o poema no bolso. Nossa. E isso é um zine. Olha o simbolismo que isso tem. Muito forte. Você não consegue fazer isso com um livro. Não. Mas com um zine você zine você consegue. consegue. Sabe? Ele tem outro que é feito de vela, que você é para ler enquanto queima. Nossa. Sabe? Martin Snow lá no Sudeste, nós temos Fred Caju aqui em Recife. Tem tanta gente fazendo. Martin Snow tem um zine que é um brinco. Se chama, eu acho que é Poemas para se ler ao pé do ouvido. Enfim, não lembro como é que se... Mas é um brinco. E aí ele usa aqui o brinco e se a pessoa lê... Fred Caju eu conheci no Flip Out. Exato, e você lê o Muito zine. bom o trabalho dele. Fred Caju é muito foda, faz zines artesanais ali com eu a comprei o trabalho Castanha dele. Mecânica, a editora dele. Muito bom. E quando eu e Jéssica criamos Anzóis, Anzóis, eu era ia justamente perguntar. com essa possibilidade. Isso. Tem várias publicações. Várias, a gente já publicou a Menhore, Renata Marques, nos publicamos, Ana Sim. Souza. Ano que vem, Tiago Medeiros, não sei. Enfim, a gente tenta dar essa liberdade para o autor também dizer o que ele quer. Isso. Porque a gente sabe que o mercado editorial, muitas vezes, ela recorta muito o projeto do autor. Ah, sim. E como autores, a gente quer dar total liberdade para ele dizer, meu projeto vai ser do meu jeito. A gente só tá ali para ajudá-lo a fazer. Mas a Anzóis existe para isso, para ajudar as pessoas a lançar o livro do jeito que ela quer. Perfeito. Esse título é lindo. A nossa língua não serve só para falar de amor. Esse zine Muito bom. era um zine secreto que vinha junto de Urgência de Amar. Quando você comprava Urgência de Amar, esse zine vinha no meio. E aí, Urgência de Amar, que falava só sobre amor, e esse Nossa Língua Não Serve Só para Falar de Amor, que é um zine erótico. Então, eu gosto dessas brincadeiras de soltar isso. Adoro dar... Se tem uma coisa que eu tenho dificuldade é vender livro, vender zine. Eu adoro dar para as pessoas. Não pegue, leve. Adoro dar meus livros para as pessoas e meus zines. Muito bom. Gonzaga, deixa eu falar sobre políticas culturais. Como é que você vê? A gente está no momento com a vitória de Lula. Lula já prometeu a recriação do Ministério da Cultura. Os dois cotados, inclusive, são Juca Ferreira, que já foi ministro da Cultura, e Chico César, que conhecemos daqui pertinho da Paraíba. Então, a gente prevê uma política de editais e a própria governo do Estado e a Fundação José Augusto já prometeram editais. Ao mesmo tempo, todo mundo conta que a amiga Funcart lança editais. Mas, diante dessas promessas de possibilidades de certo otimismo, como é que você vê políticas públicas e você vê editais nacionais, estaduais e municipais, Gonzaga? Para mim, a experiência mais incrível foi em 2021, com a Lei Aldir Blanc. Eu nunca vi tanta gente lançando livro, tanta gente fazendo projetos culturais. Ah, mas não tem. Tem, se você der apoio, se você der grana, se você der suporte, as pessoas vão fazer. E os editais são muito importantes. Ah, mas ninguém se inscreve. Gente, um quanto de gente nova que nunca tinha lançado um livro lançou livro. O quanto de gente nova fez um monte de projeto, vídeo poema, vídeo não sei o quê, lançou algo, single, não sei. Então, a gente sabe que viver de arte em si, vendendo livro, é muito difícil. Muito difícil. Mas, se a gente tiver um apoio governamental, né, eu acho que a gente tem muito a ganhar. E também, se a gente tiver pessoas com noção, não só dentro do governo, por exemplo, nós tivemos pessoas que chamem os autores para fazer oficinas nas escolas particulares, por exemplo. Por exemplo, em escola pública, eu nunca cobro cachê para ir. Quer me chamar para escola pública, eu vou estar lá. Eu vou, não importa. Eu amo estar em escola pública. Porque eu vim de escola pública, eu sou um aluno de escola, fui aluno de escola pública e gosto de falar com... Mas em escola particular eu acho importante você chamar um autor, claro. Paga um cachê, paga o Uber, claro. Sabe? Ou então, compra o livro deles e trabalha nas escolas. Então eu acho muito importante fazer isso também.
a gente precisa começar também a entender que arte, que música, que poesia é trabalho também. Então, antes também de reclamar, R$5 a entrada desse sarau, porra, mas olha o tanto de trabalho, de gente trabalhando naquele sarau para ser uma entrada de R$5. Aí depois, nunca mais fez sarau, acabou o sarau. Por quê? Por que será, né? Quantas vezes a gente já fez sarau, por exemplo, as meninas faziam um sarau das minas, fazia lá, aí elas fizeram um zine para vender, para elas se pagarem, dar o dinheiro do zine para cada uma delas. Elas não venderam nenhum zine, mas a bebida do bar acabou inteira. Então assim, por que não tem mais sarau? Por que diminuiu insurgências poéticas? Por que diminuiu? Por que será? Por que será, né? Quantos livros vocês estão comprando? Então, é muito fácil também a gente só dizer, porque o governo não apoia. Agora, quantas vezes eu cheguei para vender um fanzine para a pessoa diz, mas eu também escrevo. R$10? Eu também faço. Então, assim, antes da gente também só jogar, lógico, é muito importante ter Sim. esses editais, mas é bom a gente olhar para dentro também e ver, é meu amigo, me bota na lista. Não, é porque é seu amigo que você tem que pagar os R$10, sabe? É porque é seu amigo que você tem que comprar o livro dele. Exatamente. Esse é o apoio. É muito fácil apoiar compartilhando no stories ou comentando lá. É muito fácil. Mas na hora de comprar o livro, na hora de, sabe, indicar para um professor, aí não indica. Prefere indicar aquele famosinho lá, enfim. Perfeito. E quando vem artista nacional pro Riachuelo, a ingresso a R$200, a gente tá vendo, viu? 200? Ingresso a 600, 700? A gente tá vendo. Ingresso 600, 700. Ricardo Nelson, por favor. Nós temos apoio logístico de Ricardo Nelson e Lula Belmont, grandes amigos e que sustentam aqui o programa. E nós temos produção de Raquel Lucena, filmagem de José Agro, assistente de produção Ananda Carvalho. Lembrando que você pode fazer perguntas, reta final de perguntas é agora, que a gente está indo para a reta final, que já passou de 1h e... São 6h41, começou 5h30. Nossa, por mim até meia-noite, mas vai ter show 9 horas e a gente tem que liberar, mas dá tempo ainda de algumas perguntas. Não, perguntas não, vamos para a reclamação? Vamos para a reclamação? Bora. Eu falei de Leminski, que foi um grande influência. Outro dia eu estava bebendo uma cervejinha com o Marcelino Freire, pessoa que eu admiro muito, escritor lá de Recife. E aí ele pediu para eu recitar, eu recitei esse poema que eu vou falar agora. Aí quando eu terminei de recitar, ele fez: Você já mostrou esse poema pra Alice? Pra mulher de Leminski? Marcelino, eu não conheço, nunca estive na presença dela. Eu não sou famoso como você, ao ponto de estar... Mas se um dia eu estiver na presença dela, não sei se seria cara de pau. Mas eu adoro esse poema, que é do meu primeiro livro também. Que, justamente, o Leminski, eu acho que quando a gente começa, a gente tem muito isso de mimetizar as pessoas que a gente lê, né? Sim. E aí o Leminski tem um poema falando, que ele escreveu pra Alice, que ele fala: Alice, se Alice visse... Mas eu também posso fazer uma dessa. E aí eu escrevi esse texto. Sim. Jéssica gosta muito desse. Sim. Esse poema vai pra ela, inclusive, que diz assim: Eu não sou nenhum Leminski e nem você se chama Alice, para rimar com Alice visse ou completar com Alice viu. Mas de ver que é controverso, a verso vir e o vice-verso, eu valso verso em vosso ventre. E só ali eu sinto, e só ali se sente. Muito bom, muito bom. Marcelino Freire é o criador do Balada Literária. Estarei lá. Tem um evento nacional, estará lá? Estarei lá, vai ter a edição Recife agora, dia 3 de... Maravilhoso. Dia 3 de dezembro, e eu Jéssica, outros poetas daqui, nós somos convidados. Sairemos daqui de Natal e estaremos todos lá para nos apresentar. Que maravilha! Atirei num coelho e acertei num leão. Minha segunda participação, em 2016, quando eu fui lançar meu livro em São Paulo, também participei da Balada Literária, foi incrível. É um projeto maravilhoso, Balada Marcelino Literária. É gigante, assim. E Marcelino conseguiu nacionalizar, né? Porque primeiro era só em São Paulo, depois foi virtual por causa da pandemia, e agora ele colocou edição no Piauí, tem edição em Recife. Em Recife vai ter agora, Rio, Bahia. Então, assim, ele conseguiu nacionalizar esse evento, que é de suma importância, né? Marcelino também tem essa função agregadora. Nossa, vou falar agora. Marcelino é fofoca? Não é fofoca. O programa gosta de fofoca. Não, eu ia dizer que Marcelino é uma espécie de Tiago Medeiros pernambucano. Ele junta todo mundo. Ele é maravilhoso. E dá a oportunidade de todo mundo falar. E é uma pessoa tão incrível, sabe? É uma pessoa que
já ganhou Jabuti, que foi amigo de Manuel de Barros, que é amigo de grandes atores, cantores, mas senta na mesa de bar com você e tá conversando aqui como se não fosse nada, como se ele não fosse ninguém. Sabe? Até dizer, você já contou isso pra Alice Ruiz? Sabe? Bem natural. Já contou isso pra Alice? Então, nunca estive com ela. Mas um dia, então assim, Marcelino é uma pessoa incrível, uma pessoa que... Ele esteve recentemente com Raios Novos. Teve aqui também. Teve aqui. Ele deu uma oficina Natal. aqui. Eu estava em Parnamirim no Ele deu uma dia, oficina aqui. exatamente. Ele teve em Currais Novos, teve em Natal, ele é muito... Incrível, ele é incrível. Muito articulado. E ele tem um livro maravilhoso, Contos Negreiros. Contos Negreiros. Que foi o que ganhou o Jabuti, que é maravilhoso, um dos melhores livros. Todos os livros que tem... Nos últimos 20, 30 anos, é muito bom. Ele disse que ele não escreve com... As pessoas reclamavam muito que ele é prosa, né? Ele é muita prosa. As pessoas reclamavam que ele escrevia rimando. As pessoas, não, você escreve com rima. Não escrevo com rima, eu escrevo com imã. Porque uma palavra puxa a outra. Nós nordestinos temos muito isso. E ele consegue fazer um texto muito cru, muito verdadeiro. Não, meus textos é minha mãe falando, a gente fala cantando. Como é que meus textos não vão ter, né? Tem um texto dele chamado Totonha, que é a tia dele, que começa assim, e capim sabe ler, sabe? É muito cru, é muito verdadeiro. Mas não é incrível, assim. É muito bom, uma pessoa maravilhosa, muito bem registrado. A gente vai ter que ir para a reta final do programa. Eu tinha mais 45 perguntas para fazer e por mim ficava até 11, meia-noite, mas enfim, vamos nos submeter aqui às regras do jogo. Gonzaga, mas deixa eu falar, projetos para 2023. Você tem livro inédito, livro na gaveta, livro em pasta secreta do notebook. O que é que Gonzaga Neto planeja para 2023? Eu quero me arriscar nos contos. Eu tenho um monte de conto escrito. Um monte de conto escrito. E eu quero parar, sentar, escrever mais e lançar um livro de contos. Muito bom. Já tem até o nome, se roubarem, tá anotado aqui. Vai se chamar Besta Fera. Não roubem meu nome, por favor. Não, tá gravado. Você tem a prova do crime que vai ficar gravado. Processarei. Não, mas eu quero lançar esse livro. Também quero... Esse ano, esse livro era Desobediência. Eu trabalhei muito performance, então esse ano eu quero estudar mais performance e trazer essa performance para as ruas. Né? Quero voltar a fazer poesia nas ruas, sinto muita falta de fazer poesias na rua. E aí, uma fofoca de última hora. Oba, fofoca eu gosto. Eu e Jéssica estamos montando um espetáculo poético. Estamos montando, ainda está na fase de pré-produção, escrevendo os textos, pensando os conceitos. Mas estamos escrevendo aí um espetáculo, então 2023 podem nos cobrar aí. Nossa. E faremos um espetáculo poético. Um espetáculo poético? Espetáculo no sentido clássico? Sim. Atuação, música, poesia? Sim. Ultimamente, assim, uma das nossas grandes inspirações, a gente tem visto muita galera... Por que, por exemplo, a gente vê muita gente de música fazendo espetáculos lindos, muita gente de teatro. Por que a poesia precisa só ficar restrita aos saraus, sabe? Uma pessoa que tem feito muito isso de espetáculo é Luna Vitrolira, que vai estar lá de Recife. Ela tem feito um espetáculo chamado Aquenda, Às vezes o Amor é Isso. Ela faz um espetáculo lindo, com dançarinas, ela faz um espetáculo incrível com pessoas com percussão. Eu tive agora em São Paulo, uma grande amiga minha, teve lá em São Paulo agora, ela se apresentou num festival literário que teve lá. Então, por que não aqui em Natal a gente tem tanto artista incrível, por que a gente não pode também pensar em, sabe, em performances, em espetáculos, mesmo que simples, mesmo que seja ali 20, meia hora, mas dá pra fazer uma coisa bonita, dá pra fazer uma declamação, dá pra fazer uma percussão, dá pra fazer tanta coisa. E também quero voltar com saraus, assim, antes a gente tinha um sarau a cada 15 dias, e agora a gente também tá querendo voltar com saraus, eu sinto muita falta de estar recitando, então são esses projetos, todos ainda estão em fase de pré-produção, mas eu tenho certeza que 2023, ainda mais com Lula presidente, a gente vai ter frutos muito legais. Jéssica vai me matar, porque eu acabei de falar esse negócio do espetáculo, que ainda estamos trabalhando, então, mas vai rolar. Vai rolar? Oba, que venha o livro, que venha o espetáculo. Raquel, temos mais perguntas? Tem? Quer trazer? Tá. Tá. Céu Bentinho, Tiago Medeiros, ambos, e Regina Azevedo, eu tenho todos. Eu quero ver o seu, Gonzaga. Olha aí, Céu Bentinho, diretamente de São Paulo, valeu, Céu Bentinho. De Tiago Medeiros e Regina Azevedo, eu tenho todos os livros, quero os de Gonzaga.
Só entrar em contato comigo. Obrigada, meu bem. Eu amo muito esse poema. Jéssica Santos, obrigado, meu bem. Já quer o livro de contos, viu, Gonçalo? Opa, olha aí. É a pessoa que mais me incentiva, Jéssica. Se não fosse por ela, acho que nem artista seria. Meus livros só saíram por causa dela. Ela foi, bora, lance. Não, tá horrível. Ela, lance. Uma vez, mas tá engraçado. Uma frase que reverberou muito na cabeça. Uma vez eu tava conversando, antes de lançar livro, tava conversando com o poeta José de Castro. E aí eu falei, eu não sei se eu tô preparado para lançar livro. Ele fez, não importa se você tá preparado. A sua poesia tá. Não importa o que você acha ou deixa de achar. Lance. Isso reverbera muito em mim, assim. Vamos lançar, gente. Vamos fazer. Vamos botar arte na rua. A gente tá precisando, sabe? Perfeito. Temos mais, Raquel? Então, encerramos então os trabalhos das perguntas e vamos encerrar com declamação. Eita. Para encerrar em... 10 para as 7. Nossa Senhora. Deixa eu ver aqui. Encerrar em grande estilo, poesia que você quiser. Eu sei que o seu repertório é vasto Eu vou, e muito intenso, muito visceral. eu vou falar uma poesia que eu escrevi antes de ontem. Opa, vamos Então lá. não tenho ela decorada ainda. Pode ler como você quiser. Deixa eu ver aqui. Eu escrevi antes de ontem, então vamos lá. Vamos lá. Acordar e não colocar os pés no chão. De que adianta levantar, querer o corpo levar porrada das horas, vestir chapéus, pantufas e sílabas tônicas e não colocar os pés no chão? Permitir-se caminhar de punho cerrado, encontrar um desconhecido na calçada e fingir que conhece até o sabor mais improvável de geleia de mocotó light que guarda para os dias tristes. E não colocar os pés no chão. Sentir-se tonto por esquecer os 100 miligramas de um comprimido pequeno, bicolor, aquele indicado para depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático e problemas para parar de ejacular, e não colocar os pés no chão. Acordar sem ter a certeza de que as coisas vão melhorar por aqui e por isso não colocar de fato os pés no chão, pois sentir o porcelanato se apoderar de cada unidade de medida, dos números, dos sinais amarelos e das ruas que me encaminham, me fazem duvidar de que um dia realmente aprendi a me espalhar por aí. Sem choro, sem permissões, sem coordenadas ou camisas de time. Apenas os pés descalços no chão, quente ao acordar e a incerteza do quanto tempo ainda me propago. Muito bom. Gonzaga Neto, e dessa forma, com essa declamação de uma poesia novíssima, ineditíssima, novíssima, nós nos despedimos. Gonzaga Neto, muito obrigado. Eu que agradeço, meu querido. Por ter Chame mais aceitado vezes. um programa maravilhoso. Agradecer a equipe maravilhosa aqui, Raquel Lucena, José Águia, Ananda Carvalho. Agradecer a Ricardo Nelson, Lula Belmont. Agradecer aos apoiadores, a Noreg, Cindy Petro, Sinsp, Francisca Seguros e Saiba Mais. E agradecer a todo mundo que assistiu, comentou, fez pergunta, mandou recadinho aqui, enfim, o programa é interativo. E agradecer a todo mundo que está aqui no Bardalos, Dorian ali, olhando o celular, aí, um dos maiores produtores culturais do Rio Grande do Norte. Obrigado a todos e todas. Então, até o próximo Conversa Valeu, com o Tiquinho. Boa noite. Até mais, boa noite.